Ele testemunhou contra o próprio pai, e o motivo vai te deixar de boca aberta. Se um dia seu pai disser que eu fui embora, não acredite. É porque ele me matou. Essas foram as últimas palavras marcantes que Collier ouviu da mãe Noreen, pouco antes dela desaparecer na virada do ano de 1989. Naquela época, ninguém acreditava que um médico respeitado, rico e influente pudesse ser um monstro. Ninguém, exceto o filho dele, de apenas 11 anos. Essa é a história de um menino que, armado apenas com a sua inteligência e um bicho de pelúcia do Garfield, derrubou a fachada de uma família perfeita e colocou o próprio pai atrás das grades. Olá, pessoal! O caso de hoje se passa em Mansfield, Ohio, uma daquelas cidades americanas pacatas, onde todo mundo conhece todo mundo. E no final dos anos 80, a família Boyle era vista como um exemplo de sucesso daquele lugar. John Boyle era um médico extremamente respeitado. A polícia local estimava que 1 em cada 13 moradores da cidade já tinha sido paciente dele. Ele era o pilar da comunidade. Já a mãe, Noreen Boyle, era descrita pelo filho Collier como uma mulher afetuosa, generosa, aquela mãe que tratava o filho como um igual, com respeito. Mas é como dizem, portas fechadas costumam esconder grandes segredos. Collier, uma criança, descrevia o pai como uma versão real de um médico e um monstro. No hospital, John era compassivo e atencioso. Em casa, ele era um tirano. Havia uma tensão constante. Collier costumava contar que certa vez, num café da manhã de sábado, ele acidentalmente derrubou um ovo no chão. E a reação de John foi totalmente desproporcional. Ele começou a gritar, ameaçando o filho de morte. Ele berrava: Noreen, implore pela vida do seu filho. A mãe teve que se jogar na frente do menino para protegê-lo. John saiu de casa quebrando vidraças, furioso. Horas depois, voltou sorrindo como se nada tivesse acontecido e pediu desculpas para toda a família. A situação piorou quando a família decidiu adotar uma menina de Taiwan. Noreen viajou para buscá-la, mas Collier teve uma crise de asma e não pôde ir. Ele ficou 2 semanas sozinho com o pai. Foram dias de terror. Agressões físicas com cinto, humilhações verbais. O pai o chamava de gordo e de estúpido. Ali, Collier percebeu que seu pai não era apenas rigoroso, ele era também um homem perigoso. Foi no ano de 1989 que toda a fachada de família perfeita começou a ruir. John Boyle não estava apenas trabalhando até tarde, ele tinha diversas amantes. Collier descobriu uma delas, Sherry Campbell, e contou para a mãe. Para Noreen foi a gota d'água. Ela pediu o divórcio, mas John não aceitou perder o controle. Era novembro de 1989, quando Noreen buscou Collier na escola e o levou para comer. No carro, ela teve uma premonição terrível. Olhou para o filho de apenas 11 anos e disse a frase que abriria este vídeo. Collier, eu nunca te abandonaria. Se seu pai disser que eu fui embora, é porque ele me matou. Collier, apesar da idade, era extremamente inteligente. Ele entendeu o recado da mãe. Pegou uma lista de telefones de emergência, dos amigos da mãe, vizinhos, parentes, e escondeu dentro de um lugar que o pai jamais olharia. Dentro de uma pelúcia do Garfield. Aquele gato laranja seria a salvação dele. Dia 30 de dezembro de 1989. A noite estava fria. Collier deu boa noite para sua mãe. Eu te amo, mamãe, ele disse. Foi a última vez que ele a viu com vida. Na madrugada, Collier acordou com um grito. Olhou para o relógio do Batman na parede. O relógio marcava 3h18 da manhã. O silêncio voltou. E então, 2 baques fortes, com 1 minuto de intervalo entre eles. E depois, a voz do pai resmungando no andar de baixo. O mesmo pai que supostamente não estava em casa. Na manhã seguinte, o cenário era assustador. A cama de Noreen estava desfeita, e ela nunca deixava a cama desarrumada. Collier desceu as escadas. O pai estava na sala, enrolado numa toalha, assistindo a CNN calmamente. Quando o menino perguntou onde está minha mãe, John respondeu com uma frieza glacial. Ela foi viajar, tirou umas férias. Collier sabia então, naquele exato momento, que a mãe estava morta. O pai tentou controlar a narrativa. A avó paterna chegou e ficou vigiando Collier, impedindo-o de falar. John dizia para todos, não chamem a polícia,
Ela vai voltar, já fez isso antes. Mas Collier foi mais esperto. Ele se trancou no banheiro, abriu o Garfield, pegou a lista e ligou para os amigos da mãe. Quando a polícia chegou, John já tinha saído. A avó tentou dispensar os oficiais, mas Collier conseguiu puxar um policial de lado e sussurrou: "Minha mãe nunca me abandonaria e eu não confio no meu pai." A polícia então começou a investigar, mas tinha um problema. John Boyle era muito poderoso. O chefe de polícia e a promotoria tinham medo de processar o médico e perder. Eles precisavam de provas concretas. E quem forneceu as provas? Isso mesmo, o filho de 11 anos. Collier virou um espião dentro da própria casa. Ele fingia acreditar no pai para poder acompanhá-lo. Numa parada, num posto de gasolina qualquer, enquanto o pai pagava a conta, Collier revirou o porta-luvas do carro e achou fotos. Fotos de uma casa que ele nunca tinha visto e fotos da amante, Cherry, com os filhos dela. Ele entregou tudo para o detetive David Messmore. Essas fotos levaram a polícia a uma casa recém-comprada por John, em Erie, na Pensilvânia. A corretora de imóveis confirmou. O médico estava com pressa. Ele alugou uma britadeira dias antes e perguntou especificamente sobre o que havia debaixo do piso do porão. Dia 24 de janeiro de 1990. A polícia entra na casa da Pensilvânia. No porão, sob uma camada de concreto recém-colocado, eles encontram o corpo de Noreen Boyle. Ela tinha sido asfixiada e enterrada com a cabeça envolta em um plástico. John Boyle foi preso, mas ele negava tudo. O julgamento parou o país. O momento mais tenso foi quando Collier, agora com 12 anos, subiu ao tribunal. Ele teve que olhar para o pai, o mesmo homem que ameaçava matá-lo por conta de um ovo e também por contar a verdade. O depoimento foi devastador. A frieza e a clareza do menino destruíram a defesa do pai. John Boyle foi condenado por homicídio qualificado e sentenciado à prisão perpétua. Você pensaria que depois disso Collier seria acolhido como herói pela família, certo? Errado. A família paterna o culpou pela prisão de John. A família da mãe, bem, eles disseram que não podiam ficar com ele porque ele se parecia demais com o pai assassino. Collier perdeu a mãe para a morte e o pai para a prisão, e então perdeu o resto da família para o ressentimento. Ele e a irmãzinha foram separados no sistema de adoção. Ele cresceu lidando com o trauma e com a fama indesejada de ser o menino do julgamento. Hoje, Collier Landry vive em Los Angeles. Ele é cineasta e tem um podcast chamado Moving Past Murder. Ele reencontrou a irmã e os pais adotivos que lhe deram amor. Ele diz que sua mãe sempre esteve com ele em espírito, mas a história ainda não acabou. John Boyle continuava preso até o final do ano passado, mas nunca admitiu o crime. Ele teve uma audiência de liberdade condicional no final do ano, mas não se sabe se ele já está solto. A grande pergunta que fica no ar é: hoje, John Boyle está prestes a deixar a prisão, enquanto seu filho se tornou uma figura pública. Estará ele seguro com um pai em liberdade? O que você faria no lugar de Collier? Teria coragem de enfrentar a sua própria família com apenas 11 anos de idade? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Eu sou a Ana e até a próxima investigação.